Você sabe o que é inteligência emocional e por que todo mundo deveria desenvolver agora? Se você sente que teu conhecimento técnico é importante, mas ainda assim enfrenta desafios para manter o equilíbrio emocional no seu dia a dia, esse vídeo é para você. Talvez o que esteja faltando não seja mais informação, e sim inteligência emocional. Em tempos de sucesso, de estímulos, decisões rápidas, pressão constante e relações exigindo a nossa presença, muito mais do que há alguns anos atrás, desenvolver inteligência emocional deixou de ser um diferencial para a sua produtividade com sentido. Tornou-se um ponto de sustentação para a nossa saúde mental, para a qualidade das relações que a gente sempre fala bastante neste nosso canal e principalmente para a clareza das escolhas, para a nossa tomada de decisão. Outro dia, três amigos me ajudaram, sem saber, a preparar esse vídeo aqui. Um deles, pai de 2 crianças, chegou dizendo para mim: Ueda, já tô perdendo a guerra emocional lá em casa. Eu ri e perguntei, mas o que aconteceu agora? Ele contou a seguinte cena. Bom, ele chega do trabalho cansado, o filho menor quer brincar de dinossauro invisível. O adolescente não sai do quarto e a esposa só pede uma ajudazinha na cozinha. Em 20 minutos, o pequeno, lá do dinossauro, tá chorando. O adolescente tá no modo não me incomode. E a esposa frustrada, e ele se sentindo o pior ser humano do planeta, e ele solta: eu só queria jantar em paz, Ueda. É pedir muito. E eu pensei, não é pedir muito, mas talvez o que esteja faltando aí é inteligência emocional. No mesmo dia, olha que bacana, recebo uma mensagem de outro amigo, gestor de uma empresa, executivo de uma empresa. Ele escreve a seguinte mensagem para mim: estou tentando manter o ambiente leve, participativo, como você falou, Eda, mas tem gente que chega na reunião com um cara de nem tenta que hoje eu não tô bom, eu não tô boa. Ele tenta dar um feedback e o que acontece? Bastou. Podemos conversar rapidinho, ele fala, comenta na reunião e o pessoal já começa o clima a fechar. E ele sai com a sensação de que virou o grande vilão da história. Sou eu que estou falando errado, Eda? Ou as pessoas que estão sensíveis demais? Foi a frase dele. E eu disse, aproveitando, falando, liguei até ontem, falei assim, talvez não seja sobre certo ou errado, meu amigo, é sobre como cada um está emocionalmente disponível ou não. Você concorda? E consciente ou não da sua inteligência emocional, seja do autoconhecimento, autocontrole, empatia, por exemplo, e para fechar o trio, outro amigo num jantar de casal conta a seguinte cena. Tudo bem até ouvir. Você viu a louça na pia? E ele responde, vi. E continua no celular. Resultado, silêncio, olhares curtos e aquela tensão no ar que todo casal já sentiu. E ele diz, eu juro que eu ia lavar. Mas não é sobre isso, né? Pois é, não era. Ele conta que a louça virou símbolo de outra coisa. Falta de atenção, falta de escuta, sensação de estar sozinho na rotina. O que esses 3 cenários têm em comum? Família, trabalho, vida de casal, ausência de um repertório emocional que a gente chama de um repertório emocional mais consciente. E esse repertório tem nome, inteligência emocional, que a gente vai construir juntos aqui neste nosso vídeo de hoje, tá bom? E não é sobre controlar emoções, É sobre entender o que você sente e transformar isso em escolhas melhores, relações mais saudáveis e uma vida com mais sentido. Ela se baseia em algo que a gente vê pouco ser dito. Comportamento gera comportamento. A forma que você reage influencia diretamente a forma como a outra pessoa também responde. É lógica.
Estar atento, vamos lá. Estar atento ao que você sente e ao que o outro também está expressando ou escondendo ajuda a criar relações mais conscientes e gratificantes para ambos. E no mundo que as mudanças são cada vez mais velozes, não é verdade? Essa consciência pode determinar se um projeto avança no trabalho, se um time se mantém coeso, se uma família encontra um bom relacionamento, leveza, mesmo na correria, no caos. Tudo começa com autoconhecimento emocional, que não é analisar-se o tempo todo, não é julgar, é autoconhecimento, tá? Não é julgamento. É conseguir perceber suas emoções. À medida que elas aparecem, nomear as suas emoções, reconhecer o que está por trás da sua irritação, da pressa e às vezes do silêncio, do momento de caverna, e dar nome para isso, dar espaço, validar e só depois agir. Parece fácil, né? O ser humano está em constante transição, mudança, mudança, mudança. A gente se decepciona, se anima, muda de ideia. Você muda de ideia, tem transições de direção, de escolhas, e tudo isso é natural. Principalmente agora, né? Então, crescer emocionalmente é aprender a caminhar com essas mudanças e não contra elas. A inteligência emocional é interessante porque um amigo percebeu que sempre que os filhos o interrompiam, ele reagia com impaciência. Depois de algumas conversas e reflexões, ele entendeu que seu cansaço estava relacionado a expectativas, olha que maluco, né? Que ele mesmo criava, expectativas que ele mesmo criava, mas ele não comunicava. Ao aprender as emoções e compartilhar isso com a família, porque ele falava, deveria ser bom senso, a tensão diminuiu. Outro amigo vivia esgotado no trabalho, cansado, achava que era só cansaço. Mas ao mapear seus pontos fortes, descobriu que passava a maior parte do tempo fazendo o que drenava, o que tirava a sua energia. Quando começou a reorganizar suas tarefas com mais alinhamento ao que ele sabia fazer, gostava de fazer, reencontrou a motivação, voltou a gostar de trabalhar. Aliás, se esse tema dos pontos fortes chamou a sua atenção, aproveita para se inscrever no nosso canal. Nós já temos vários vídeos, centenas de vídeos, que mostram como descobrir os pontos fortes, como reorganizar esse processo e aplicar principalmente seus talentos na prática, de forma leve, humana e com resultados reais, com produtividade, com sentido. Vamos lá, já um outro casal, uma participante de uma das palestras sobre inteligência emocional que realizei em uma empresa há tempo atrás. Ela compartilhou algo muito especial para a gente. Após ouvir os exemplos, as reflexões e os desafios sobre escuta empática e presença emocional, um dos pilares, né, da inteligência emocional, ela decidiu, naquele mesmo dia, depois da palestra, à noite, iniciar uma conversa com o marido. Diz ela, nós estávamos sentados no modo de repetição de conflito. Estava acomodado nesse processo, sempre voltando aos mesmos desentendimentos, diz ela. Quando voltei da empresa, algumas semanas depois, para uma nova palestra, eu encontrei com ela, porque eram outras palestras com outras áreas da empresa. Ela me procurou e contou o resultado dessa conversa com o marido. Ela havia percebido que ela era mais visual e o marido mais sensorial, um tema que a gente também trabalhou lá na palestra. Ou seja, estava literalmente falando línguas diferentes. Lembra que falou? Sempre tinha várias discussões no mesmo assunto. Quando os dois ajustaram a comunicação, com base nesse entendimento visual, tal, o vínculo ficou mais leve. Por quê? Não porque os problemas sumiram, mas porque ele e ela aprendeu a escutar de verdade e validar o outro. Eu quero compartilhar mais alguns exemplos aqui para a gente poder alinhar aqui. Vamos lá para o primeiro exemplo aqui.
uma pessoa costumava falar assim: você não presta atenção para mim. E aí a outra pessoa se sentiu atacado e se fechava. Quando ela passou a dizer: quando você não olha para os meus olhos enquanto eu falo, eu me sinto sozinha. Aí ele passou, eu imagino que é o marido e mulher, ele passou a escutar com mais presença. Vamos para um segundo exemplo aqui, esse é bacana. Isso acontece, ele falava: isso está pesado demais. E ela retrucava: mas parece tudo tão tranquilo para mim. Já conhece isso aí? O que parecia apenas um desentendimento comum era, na verdade, uma diferença profunda. Ele, como cada um, percebia o mundo, como as pessoas percebem o mundo. Ele era mais sinestésico, ou seja, sentia as coisas no corpo, no peso, na temperatura emocional, no ambiente. Frases como: isso está pegando pesado, está pesado, né? Tô carregando um fardo, tô sentindo no estômago. Faziam sentido para ele. Já ela era mais visual, alguém que pensa em imagens, metáforas visuais e se comunica com frases como: não me parece certo, essa situação ficou nebulosa, quero ver com mais clareza. Na programação neurolinguística, esses padrões são chamados de canais sensoriais. A gente trabalha isso na mentoria Virtus, nas palestras, nos workshops. São as formas predominantes com que cada pessoa percebe e processa o mundo. Vamos lá, ó. Visual, auditivo e sinestésico. E quando a gente reconhece, então o autoconhecimento, olha, né, o nosso canal predominante, e reconhecer a do outro, nós conseguimos ajustar a comunicação para que ela realmente chegue. Então, depois que esse foi o exemplo do casal, né? Essa diferença, criaram, a minha amiga falou, código pessoal, para chegar se estavam mesmo se entendendo, sabe, o diálogo, o significado, né? A troca de significado, e não um código rígido nas expressões que ajudavam a traduzir a linguagem do outro com mais leveza. Isso não só diminui os conflitos, mas fortalece os vínculos. Porque, no final das contas, não é sobre falar mais, é sobre conseguir ser compreendido, não é verdade? 3 perguntas que podem ajudar no relacionamento afetivo, profissional e pessoal. Como o outro percebe o mundo? Ele se expressa mais com imagens, com sensações, palavras ou sons? Segunda pergunta: como eu posso ajustar a minha comunicação para que ela seja mais compreensível para as pessoas que estão comigo? E terceira pergunta: em que momentos eu escuto de verdade? E em que momentos só estou esperando minha vez de falar? Perceber o que nós sentimos é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento do autoconhecimento nas bases da inteligência emocional. Agora, como que a gente lida com isso sem agir no impulso? Sabe aquela, nem pensei, já falei. Vamos lá, no próximo passo agora é transformar a nossa percepção em escolha. Então eu quero pedir para você anotar, vai lá, vamos anotar as respostas para essas perguntas, tudo bem? Esse treino com você mesmo que a gente comenta na mentoria Virtus e nos workshops. Como estou percebendo nos momentos de desafio? O que me motiva de verdade no meu dia a dia? Como eu expresso os meus sentimentos quando algo me incomoda? E agora que a gente chega numa parte assim desafiadora, a autogestão, o autocontrole, uma das competências emocionais que é muito importante para a gente não reprimir as emoções. É dar espaço para ela, mas não entregar o volante para ela. É parar antes de reagir, é reconhecer.
É saber o que você pode sentir raiva e ainda assim escolher, principalmente, não ferir a outra pessoa. Que você pode sentir medo e ainda assim agir com coragem. Uma das práticas mais poderosas aqui para desenvolver isso é a estratégia da gratidão. Sim, gratidão. Estratégia da gratidão genuína. Não é o que nega o problema, não é isso, mas que amplia sua perspectiva. É uma das emoções positivas. A gratidão reduz a ruminação mental. Ruminação mental é aquela repetição de pensamentos desafiadores, negativos, que deixa a gente preso muitas vezes no passado ou paralisa no presente. Você pode começar com algo simples. Escreva todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o café quente, um gesto gentil, uma conversa leve, 1 minuto de atenção plena. Isso treina o nosso cérebro para perceber o que está presente. Você amplia, constrói mais relações e não é só o que está faltando. É quando a gente pratica, principalmente, isso de forma consistente. Começa a perceber que a gratidão não é sobre ignorar os problemas, mas é sobre abrir espaço para enxergar além deles. Aliás, as emoções positivas é dentro desse processo. E nessa nossa conversa, já que você já conectou com algumas lembranças da sua memória, alguma vontade de olhar no presente. Olha no seu presente com mais aceitação, mais leveza. Eu quero te indicar um recurso poderoso, o e-book O Poder da Gratidão, um guia prático, 30 dias praticando a gratidão. Ele é objetivo, com reflexões, com perguntas, que ajuda você a substituir a reclamação pela presença, o acordo ao acordar. É soltar as suas expectativas rígidas de perfeição e fortalecer o que realmente importa. Nossos vínculos, nossa visão e a nossa inteligência emocional. Os exercícios que estão lá no e-book são simples, sabe? Mas transformadores. Você vai ter que falar, nossa, é isso? São simples e fazem parte, inclusive, desse nosso repertório diário, da inteligência emocional. Bom, se você quiser, o link está na descrição para você conhecer o e-book O Poder da Gratidão. Olha, vale cada leitura, cada prática de 30 dias que estão nesse e-book que a gente compartilha aqui. Vamos para mais uma das competências, a automotivação. Uma das competências da inteligência emocional. A automotivação é quando a motivação vem de dentro. Ela nasce do que importa para você. Por isso que o Dr. Daniel Goleman trabalha autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Automotivação dos seus valores, dos seus pontos fortes, da conexão com o que faz sentido. Tem um amigo das atividades de voluntariado que quase pediu demissão da sua atividade. Ele estava desanimado, desmotivado e após algumas orientações baseadas na produtividade com sentido, uma das bases da mentoria Virtus, principalmente reconhecer os seus pontos fortes, a gente começou a conversar e ele começou a reorganizar o dia e começou a dedicar mais tempo e mais sentido às atividades onde ele era bom. E ele começou a listar ouvir. Ele tinha facilidade de fazer conexões, conversas. Ele resolvia com criatividade, eram feedbacks que ele recebia. E ele então começou a ter o sentimento de sentir-se útil. Que é uma dica prática? Observe em que momentos o tempo passa mais rápido para você, quando você sente que está em flow. São atividades que deixam pistas para você, que te nutrem. São bússolas que para a sua rotina, para a sua inteligência emocional. Inclusive, se você quer saber mais sobre o flow e os pontos fortes, se inscreva no nosso canal. O flow é o equilíbrio entre o desafio e os nossos pontos fortes. O flow é a nossa experiência no que nós estamos fazendo. É como que você tivesse, sabe aquela noção de o tempo passa rápido e você tem desejo de aprender mais. Agora me diga, o que te dá energia verdadeira no seu dia a dia?
Quais são aquelas atividades no seu dia a dia, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal, em que você nem vê o tempo passar, que te coloca em movimento, te envolve por inteiro, engajado, engajada, e te deixa a sensação de, ufa, isso valeu a pena. Quando a gente reconhece o que nos dá energia verdadeira, nós começamos a compreender, principalmente, o que nos move emocionalmente. Isso é inteligência emocional. E isso tem tudo a ver com o próximo passo, que é reconhecer o que move também as outras pessoas. Porque inteligência emocional não é sobre o que eu sinto apenas. É também sobre como nós nos conectamos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, validando os seus sentimentos, validando as suas emoções e as suas necessidades. E aqui então entra a empatia. Mais uma habilidade essencial que transforma relações, dissolve ruídos e cria espaço de escuta, onde antes só existia tensão. Empatia é presença. Escutar com empatia é perceber o que não é dito, é diminuir os nossos ruídos internos. Sabe ruídos internos? Por exemplo, selecionar só o que interessa quando a gente está escutando a outra pessoa, adivinhar o que outro vai dizer e julgar antes de ouvir. Eu sei, isso não acontece com você. E como o próprio professor Daniel Goleman explica no livro Foco, né? O livro Foco, a empatia tem 3 dimensões que elas se complementam, como se fossem 3 jeitos de acessar o mundo da outra pessoa, tá? Sem precisar invadir o espaço dele, tá? A primeira é a empatia cognitiva, aquela que nos permite entender o ponto de vista do outro, as referências da outra pessoa. Eu sempre reforço nos workshops, é quando você consegue dizer, eu consigo imaginar como deve estar sendo para você, onde você quer chegar, onde você é o seu referencial. Por exemplo, principalmente, olha, estou entendendo onde você quer chegar. A segunda é a empatia emocional, quando a gente valida o sentimento da outra pessoa, compartilha e escuta o outro. Sabe quando alguém está emocionado e você se pega com os olhos atentos e respeitando e validando a outra pessoa? Ou quando você entra em um ambiente e você fala, eu estou sentindo o que está acontecendo aqui, isso é empatia emocional. É o radar, né? E a terceira, talvez a mais sutil e a mais importante, a compreensão empática. É o que leva à ação cuidadosa, né? A nossa manifestação da empatia. Ou agir com compaixão, com presença, com intenção, com silêncio. Não é só entender, nem só sentir. É escolher com responsabilidade as nossas atitudes, com inteligência emocional. Às vezes a gente acerta uma das 3 e já muda o rumo da conversa, já valoriza, já agrega valor. Às vezes a gente acerta as 3, aí muda a relação para a forma positiva, para desenvolvendo. Quer ver um exemplo prático da inteligência emocional na prática da empatia? Lembra do casal que nós falamos no início? Um dos ruídos internos da escuta deles era justamente esse. Ele tentava explicar o que sentia, lembra? E ela, sem perceber, já estava formulando uma resposta, antes mesmo de escutar tudo, lembra? E o inverso também acontecia, lembra? Comportamento gera comportamento. Quando começar a fazer pausas conscientes, olhar, escutar o outro com empatia e validar a fala um do outro com expressões simples como me ajuda a entender melhor, isso vai também trabalhando o não verbal, tudo mudou. Pequenas frases com intenção. Uma frase, isso faz sentido para você? Ou, que a gente utiliza bastante, os homens devem utilizar, me conta mais sobre isso, me fale mais. Viraram pontes antes onde havia bloqueio, desafio.
2 perguntas, vamos lá, que podem fortalecer se você está praticando a empatia no dia a dia. Quando alguém me traz uma dor ou desafio, eu me coloco no lugar dessa pessoa? Ou já pulo no módulo conselho? Eu consigo perceber quando a outra pessoa está precisando ser ouvida e não corrigida? E mais uma pergunta bônus aqui. Eu escuto para entender ou escuto para responder? Pensou nisso? E tudo isso que nós falamos aqui, compartilhamos com você até aqui, escuta, empatia, pausas conscientes, presença, ganha uma forma prática no nosso dia a dia, por meio de um conjunto essencial de competências, as habilidades sociais. Uma das competências que são o modo como a gente transforma tudo isso em prática. A prática da inteligência emocional na família, por exemplo, é validar o sentimento dos filhos, por exemplo, antes de corrigir o comportamento. Esse meu amigo que deu essa dica. E fazer um combinado, não só impor regras. No trabalho, é pedir feedbacks com abertura, mentalidade de crescimento. Quando a gente agradece alguém quando colabora. A gente adapta o nosso tom de voz, conforme o contexto. No casal, num relacionamento de casal, é sair do jogo você nunca e entrar na conversa do quando isso acontece, eu me sinto. São microações, mas que criam grandes transformações. A inteligência emocional se desenvolve no cotidiano, com essa comunicação que a gente fala e desenvolve nesse canal muito sobre comunicação não violenta. Por isso, se inscreva no nosso canal. A inteligência emocional se desenvolve na simplicidade de uma pausa, no cuidado de uma palavra, no silêncio, de uma escuta sem ruído, e de uma frase e de outra. Você quer colocar isso em prática? Escolha microações por dia para desenvolver o processo da inteligência emocional. Uma das bases, comece pequeno, um check-in emocional ao acordar, um lembrete do espelho, sabe, post-it? O que estou sentindo agora para validar, entender, nomear as emoções. Uma conversa com mais presença, um diário com o que você aprendeu sobre si, sabe, o diário da gratidão, o que eu aprendi, né? Vai fazendo conexão. Você não precisa mudar tudo de uma vez, a gente reforça isso muito na mentoria Virtus, né? Porque as pessoas querem mudar tudo, não, só precisa começar. A inteligência emocional não elimina os desafios, mas ensina a gente a atravessar com mais consciência, com mais conexão com os nossos pontos fortes e menos reação em relação ao ambiente. E o mais legal de tudo isso é que você não precisa ser perfeito emocionalmente. Eu não sou perfeito. Às vezes faço tempestade em copo d'água. Pergunta da minha esposa. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero fazer um convite. Se inscreva no nosso canal. Assim nós vamos seguindo juntos na nossa jornada de autoconhecimento e de presença. A gente vai conectando. Tem vídeos aqui no nosso canal, falamos sobre o quanto que as emoções positivas impactam, o quanto que a inteligência emocional impacta no nosso próprio engajamento e principalmente na nossa produtividade com sentido, na nossa qualidade de vida, o equilíbrio entre qualidade de vida, entre vida profissional e vida pessoal. Falar sobre inteligência emocional e produtividade com sentido, ele faz com que o nosso propósito de vida também se valorize e a gente consegue cada vez mais trazer sentido para as coisas que a gente faz na nossa vida. Obrigado por estar com a gente aqui nesse canal. Até o próximo vídeo.